Recentemente uma pessoa comentou num dos meus posts no Instagram, onde eu falei sobre como que eu faria para recomeçar, se eu tivesse que começar a aprender inglês agora, em 2025, como que eu faria, né? E aí a pessoa coloca assim, que ela pagou cursos, um dos mais caros na cidade onde ela morava, e hoje ela é uma pessoa já está com uma idade mais avançada, digamos, não é mais uma jovem, mas ela estudou durante tantos anos inglês, e ela não entende por que ela não consegue falar. E aí eu achei que esse é um assunto bem interessante, porque isso tem a ver com as sequências de live que eu andei fazendo lá no Instagram. E eu agora vou fazer aqui para você no YouTube falar sobre essa questão, né? Por que a gente estuda tanto o idioma e não consegue aprender e principalmente não consegue falar? Você pode ser que a pessoa que esteja assistindo isso aqui, pode ser que você seja um aluno super esforçado. Seja aquela pessoa que faz todos os exercícios direitinho, faz conhece as regras da gramática, tem uma boa lista de vocabulário, fez todos os exames e até tirou um nível assim, talvez esteja no intermediário. Só que na hora que você tem que falar mesmo, você não consegue. Ou você pode ser até aquela pessoa que não gosta de estudar, mas precisa aprender e pegou um ranço contra o idioma que você tem que aprender, pode ser o inglês, ou seja, um outro idioma, se você já estiver, por exemplo, morando aqui fora na Europa. Mas você não consegue entender por que esse aprendizado é uma coisa tão difícil. Se a gente olhar no geral, nos níveis de aprendizado no Brasil, de proficiência da língua inglesa, cada vez diminui conforme os testes que são feitos ano a ano. E apesar do Brasil ser um país com muitas escolas de idiomas, tantos professores, as pessoas ainda não conseguem aprender, pelo menos falar num nível de fluência que seja possível se comunicar. Isso eu sei que é muito frustrante, muita gente, a maioria das pessoas desistem ou entra naquela promessa que uma hora vai voltar, ano após ano passa, os anos vão passando e a pessoa não volta. Então por que eu escolhi fazer esse vídeo aqui? Porque eu já fiz um vídeo anterior que eu falava sobre as questões mais objetivas, né, de metodologia que às vezes impede de você crescer, porque eu estava falando um pouco como o professor ou você mesmo pode fazer essas mudanças. Só que existem coisas que a gente chama, que são fatores que a gente não vê, né? Que são mais difíceis de você perceber. Por exemplo, os bloqueios que têm a ver com a parte emocional. Aprender um idioma é um desafio muito, muito grande e é para a vida toda. Eu gosto sempre de dizer isso. Mas eu gosto de ter uma visão muito abrangente sobre essa questão, né? É que eu chamo de uma visão mais sistêmica. Por quê? Porque às vezes o motivo de você não estar avançando no aprendizado do idioma ou você ter uma dificuldade, um bloqueio, pode ser que não tenha nada a ver com o seu curso. Você já mudou a metodologia, mas já mudou o professor, já mudou de livros. É um bom aluno esforçado, como eu falei, ou não, mas sente que não está avançando. Por quê? Porque são bloqueios que a gente não vê, não é mudando um fator físico palpável que você vai conseguir modificar isso. Antes da gente entrar aqui nos pontos que eu vou trazer, quais são esses pontos que a gente pode pensar um pouco, eu vou pedir para você deixar aqui abaixo nos comentários qual é a sua maior dificuldade no aprendizado do idioma. Você está estudando um idioma, ou inglês ou outro idioma, qual é a maior dificuldade que você tem? Conta aqui pra mim nos comentários que eu gosto de ouvir a história de vocês, tá? Então vamos para essa parte onde a gente vai falar sobre as questões menos visíveis das dificuldades de desenvolver uma fluência. A primeira delas, que eu já vi de experiência com as pessoas que chegam para mim, com os meus alunos, e é uma coisa que é muito comum, não só no aprendizado de idiomas, mas também em quase todas as áreas da vida, é o perfeccionismo. O perfeccionismo, você conhece, com certeza já conhece, é aquela coisa que você espera que você, quando estiver perfeito, quando você souber tudo, aí você vai começar. Aí você fala, quando eu souber toda a gramática do inglês, tiver certeza de todas as regras, eu vou começar a falar. Eu conheço muita gente assim. Quero dizer para essa pessoa que infelizmente esse dia nunca vai chegar, né? Eu já estou estudando inglês, quer dizer, comecei a aprender. Eu ainda tinha mais ou menos 12 anos de idade. E até hoje eu continuo aprendendo. Todos os dias eu aprendo uma palavra nova. Aprendo a melhorar a pronúncia, o sotaque, essas coisas. Mas é um processo que você não tem fim. E eu acho legal, eu gosto, eu acho interessante. É claro que depende do seu estado, do seu momento de vida. Pode ser que para você seja uma coisa chata
e seja forçada, mas aí você tem que ver as questões dos motivos, né? Mas voltando para o vitimismo, desculpa, para o perfeccionismo. O perfeccionismo, geralmente, ele é um mecanismo de defesa. Por que o perfeccionismo é tão cômodo, né? Por que você, sempre que você não vai fazer aquela coisa que você tem que fazer, que você sabe que você poderia fazer, você volta para trás e você não faz. E você fica acomodado naquele lugar. Porque o perfeccionismo serve para isso, para te proteger. Ele já sabe que se você se expor, se você for lá e falar com aquela pessoa estrangeira, com o nível que você tem agora, você vai ficar com vergonha, você vai ficar com medo, você vai ficar com o coração acelerado, vai sumir a cor, a alma vai desaparecer, então você não vai. O perfeccionismo vai te deixar, vai te proteger. Só que essa proteção não te ajuda a crescer, porque no momento que você, quanto menos você vai lá e treina, e fala, e se expõe, menos isso vai, mais tempo vai durar para você conseguir alcançar o que você sonha na sua cabeça, tá imaginando que você conseguiria alcançar. Só ali fazendo exercício, estudando em casa sozinho, ou com o professor, ou com um curso online, seja o que for. Eu tenho meu próprio método de ensino, né, que eu chamo de leve, que é um método leve, que é voltado para desbloquear pessoas, para deixar as pessoas, destraumatizar as pessoas com o idioma. Se você quiser depois saber mais detalhes, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. Você também pode marcar sua aula gratuita para a gente conversar e você me contar quais são as suas dificuldades no idioma. Vamos seguir para a segunda parte dos bloqueios emocionais que a gente não vê, mas existem. O que a gente chama de vitimismo. São pessoas o vitimismo existe em todas as situações da vida, mas geralmente são pessoas que se acham inferiores, se acham que nunca vão conseguir aprender. Fala assim, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, mas ela não faz nada para tentar mudar isso, né? Ela já tem essa crença dentro da sua cabeça que ela não é capaz, e quanto mais ela vive dentro dessa narrativa que ela tem na cabeça dela, que ela não consegue, menos ela faz para se expandir. Isso é uma coisa que é difícil, eu falo, eu já tive alunos assim, e chega um momento que enquanto a pessoa não decide sair dessa questão, é difícil avançar. Por mais que todos os recursos que eu use, a pessoa tem que decidir que ela vai vencer isso. Outra questão também são crenças muito antigas que a gente tem, né, no geral, sobre o que significa ser fluente, né? Muita gente acredita que ser fluente é ter um diploma com um nível de inglês ou o do idioma que for avançado. O que, no geral, é mais considerado um fluente é a capacidade da pessoa manter uma conversa, ouvir, entender e fazer essa troca numa conversa. Claro que dependendo do que você precisa, por exemplo, você vai para uma escola, uma faculdade ou para um emprego, você talvez precise de uma coisa mais específica. Mas, no geral, a fluência do brasileiro é muito ruim. Se você vê a última pesquisa que foi feita pelo Instituto, o British Council, eles chegaram à conclusão de que apenas 1% da população realmente tem influência do inglês no Brasil. 5% assim, mais ou menos, mas isso é o mesmo nível que tinha há 30, 40 anos atrás. Então, apesar da expansão das escolas de inglês no Brasil, não mudou muita coisa. Outra coisa que as pessoas também têm, questões que elas não têm a ver com o idioma em si, com o aprendizado, é a vergonha de falar. Essa vergonha tem raízes antigas, por isso que eu digo que eu gosto dessa minha visão, eu abordo essa questão de uma parte mais sistêmica, porque às vezes isso tem a ver com a história pessoal da pessoa. Se você está numa sala com um monte de gente, com um monte de alunos, e você tem um professor, o professor não vai ter tempo de olhar cada história, cada problema individualmente. E essas questões de vergonha, de timidez, elas têm uma função, uma raiz que vai muito mais a fundo do que a gente simplesmente querer mudar, né? O comportamental. A gente fala assim, uma pessoa tímida, uma pessoa com vergonha, para de ficar com vergonha, fala. Mas só dizer isso não ajuda a pessoa. Por quê? Porque ela precisa saber de onde essa questão está vindo. E eu não vou me aprofundar muito aqui, porque hoje não é meu objetivo nesse vídeo, mas eu gostaria de falar para você que a timidez, eu vou falar que eu já fui assim, a timidez muitas vezes é uma pessoa que ela
não quer se expor porque ela é tão crítica, ela critica tantos outros, ela não quer que os outros também percebam suas falhas. Então, por exemplo, se eu tenho essa ideia de que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não erro, que o meu sotaque é certinho, que a minha gramática é correta, eu uso essa desculpa para não falar com ninguém. Mas enquanto eu não falo com ninguém, eu nunca ponho à prova se realmente eu sei ou não sei. No momento que a pessoa chegar e falar e abrir a boca e perceber que ela comete erros, normal, todo mundo comete erro, e quanto mais erros, mais cedo você erra, mais cedo você aprende, a pessoa começa a sentir que ela não é tão especial, mas ela criticou, ela tem essa crítica tão grande contra os outros, que na verdade essa crítica é contra si mesma, né? Isso é uma coisa muito interessante que dá para aprofundar bastante. Outra coisa que eu vejo, eu já moro aqui na Europa, né? Moro aqui nos Países Baixos, e uma coisa que eu vejo muito comum que as pessoas que estão aqui são incertezas e indecisões sobre a vida. A pessoa tem um pé no Brasil e um pé aqui. Então ela está dividida. Ela não decidiu ainda se ela vai ficar aqui ou se um dia ela vai voltar. E quando você começa a conversar com a pessoa sempre tem no fundo essa ideia de que aqui não é o país dela, aqui não é o lugar dela, que o lugar dela é lá e ela vai ter que voltar para lá. Isso tem a ver com as pessoas que moram aqui. Outra coisa também muito interessante é a dificuldade da pessoa se sentir identificada com aquele grupo de falantes daquele idioma. A pessoa, ela se sente excluída daquele grupo porque ela não fala o idioma, mas ela também não faz o esforço de participar desse grupo. Uma outra coisa também que a gente tem que ver muito comum, você já deve ter ouvido falar na autossabotagem, né? O que acontece? Às vezes você é a primeira pessoa na sua família que está aprendendo um idioma estrangeiro. Ou é a primeira pessoa que saiu do Brasil ou que quer sair do Brasil. Isso acaba criando, se você não for uma pessoa decidida e forte, você acaba criando uma autossabotagem para não se afastar da sua família. É como se você, quando crescesse, quando você aprendesse um idioma diferente, você saísse daquele grupo familiar, você se sentisse culpado por estar deixando aquele grupo. É possível pertencer ao grupo e ao mesmo tempo ir para a sua vida. Isso não precisa ser uma divisão, isso pode ser junto. Eu falei aqui brevemente sobre algum dos fatores emocionais, né, que podem estar te bloqueando. Talvez no futuro eu faça mais aprofundado de cada questão, cada grupo. A gente também tem que pensar, né, o que seria a solução. Porque somente saber, né, ter conhecimento do que acontece, não é uma garantia de que você vai saber resolver essa questão. Começando pelo autoconhecimento, por entender, né, a história da sua família, por questionar as razões por você estar estudando idiomas, aprender por que você está estudando esse idioma, né? E quais são os motivos por trás da sua dificuldade? Você já parou para pensar? Pode ser a questão da escola, pode ser os materiais que você está usando, os livros, você pode estar estudando do jeito errado, você pode estar repetindo várias vezes as mesmas lições e não estar indo a lugar nenhum. Existem vários fatores que podem te bloquear. E a parte emocional, ela conta muito mais do que você decorar regras gramaticais e conhecer vocabulário, né? Fazer lista de vocabulários, que na verdade é uma coisa que eu posso te dizer, não sou muito a favor, mas isso é uma questão mais de método. A gente fala mais sobre isso em outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha refletido um pouco sobre a sua situação e você pense um pouco onde é que tá pegando, né? Será se é hora de fazer algumas mudanças? De qualquer forma, eu sempre digo, o que você precisa é de ajuda, de guia. Material temos bastante aí na internet, né? Hoje em dia, não é mais difícil. Só que você precisa de um guia, de uma pessoa para te ajudar a enxergar o que você não enxerga. Porque a gente tem o que a gente chama de pontos cegos, né? É muito mais fácil a gente enxergar nos outros os talentos e as dificuldades, quando a pessoa está sendo vítima, né, vitimismo da pessoa, quando a pessoa está reclamando de uma coisa que ela não percebe, do que a gente apontar em nós mesmos. Por isso que a gente sempre precisa de alguém de fora. Mais uma vez, deixa aqui abaixo os seus comentários, vá lá no meu site e veja um pouco mais sobre o meu método. Se você quiser aprender inglês antes do final de 2025, perca os seus traumas, venha para aprender como que você pode estudar de uma maneira muito mais tranquila. Deixe os seus comentários com perguntas, sugestões para os próximos vídeos. Tchau!